Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio Pereira, tudo bem com vocês? É, Hoje eu gostaria de fazer um tema que eu estou assim, estava pensando um tempo, porque é um tema um tanto complicado, então eu estava esperando até encontrar a melhor maneira de tentar passar o conteúdo, é por isso que eu faço o vídeo hoje. E o tema de hoje é sobre dialetos, que é uma coisa que todo mundo que mora no Japão vai experimentar num certo ponto, porque ainda que nós estudemos o japonês padrão, que é chamado Ryoujungo, ou seja, língua padrão, Ryoujun de padrão e Go de língua, né? Quando nós saímos das regiões onde fala do o Ryoujungo, ou seja, a região que é cerca de Tóquio, nós vamos nos deparar com dialetos. E eu realmente deparei com dialetos que são praticamente impossíveis de compreender, porque são totalmente diferentes do Ryoujungo. Mais especificamente, eu morei em Okinawa, que tem uma língua totalmente diferente, né? E acho que a minha maior motivação de fazer dialetos foi que quando eu morei em Okinawa em 95, nas épocas nas férias de inverno eu tirei um tempo para viajar, então eu saí de Okinawa, né? Quando eu cheguei em Kyushu, quer dizer que é a área mais no oeste, a ilha no oeste do Japão, Kyushu, né? Eu já comecei a escutar um idioma que eu não entendia, né? E de lá eu viajei de Kyushu até quase Hokkaido, que é a ilha mais no norte no Japão, né? Em cada lugar que eu ia, eu escutava um dialeto bem diferente, às vezes eu não conseguia entender, né? Então por isso que mas assim, mas o que mais me intrigou foi quando eu cheguei em Kyoto, né? Eu ainda lembro como se fosse ontem. Eu estava querendo ir naquele pavilhão dourado, né? O templo dourado que é chamado Kinkakuji. E eu perguntei bem claramente assim para a senhora, sumimasen, doyate Kinkakuji made ikimasu ka? E que voltou, a resposta que voltou me assustou, porque ela falou, Anna, kokora masugu ikahate na, honde na. Eu falei, o que essa mulher tá falando? Mas o que entrou na minha cabeça mais naquela época foi o modo como ela se referiu a ir, né? No caso, o ir com falado em linguagem honorífica, Kinkyoto Iku vai ser Ikaharu. Então ela falou, você vai daqui direto, que seria em Ryoujungo, ou seja, japonês padrão, Kokara masugu ite, em Kyoto é Kokara masugu ikahate. Aí dali começou o meu interesse por dialetos, né? E foi por isso que minha pesquisa no mestrado foi relacionada mais a dialetos. Eu estudei durante o meu mestrado, né? Mas voltando ao assunto aqui, eu gostaria, antes de eu começar a falar sobre cada dialeto que eu acho mais relevante, gostaria de falar sobre a divisão dos dialetos no Japão. E eu diria que a divisão mais básica é entre dialetos de Honshu, ou seja, as quatro ilhas que compõem o Japão, ou seja, Kyushu, Honshu, Shikoku e Hokkaido, são as primeiras ilhas, né? Eu chamaria de continente, né? Então a primeira divisão em dialetos do continente do Japão, comparadas a Okinawa, que seria Ryukyu. E tanto a diferença é clara que quando eu morei em Okinawa havia um termo para se referir ao pessoal que não era de Okinawa, quer dizer, das outras províncias do Japão que não fossem Okinawa. Eles chamam o pessoal de Naicha, que refere-se ao Naichi. Naichi é o continente do Japão, contado também de Kyushu até Hokkaido, né? Então, essa é a primeira opção, primeira divisão. Dialetos de Honshu e de Ryukyu. E voltando a dialetos do continente do Japão, ou seja, Honshu, ele é dividido basicamente em dialetos do oeste do Japão e leste do Japão, que é uma coisa bem clara até quando a gente pega o trem. Por exemplo, se nós pegamos a linha, qualquer Shinkansen, ou seja, trem-bala da JR, quando a gente pega ele aqui em Osaka, chama-se JR, quer dizer, JR, né? Nishi Nihon, ou seja, Japão do leste. Perdão, oeste. E quando a gente chega para Tóquio, esse JR vira JR Higashi Nihon, ou seja, há uma diferença, uma distinção bem clara em oeste e leste no Japão, né? Então isso seria em japonês eu chamaria Nishi Nihon, né? Aliás, linguisticamente falando, seria Tobo Hogen, ou seja, dialetos do leste, comparado com Seibo Hogen, ou seja, dialetos do leste. E dividindo agora os dialetos do leste, que seja Tobo Hogen, nós temos basicamente os dialetos de Hokkaido, Tohoku, que é o nordeste do Japão, Kanto, que inclui a região de Tóquio, e Tokai, que seria, por exemplo, as províncias de Aichi e Shizuoka. Aí nós entramos nos dialetos do oeste do Japão, que na realidade é uma linha imaginária no mapa de dialeto ali na província de Mie, onde diz-se que faz a distinção dos dialetos do leste e do oeste, ou seja, os dialetos de Kanto, de Tóquio, e os dialetos de Kansai, né? Então, nos dialetos na região de Nishi-Nihon, oeste do Japão, temos Kinki, que inclui Osaka, Kyoto, né, Wakayama, né, e até Mie, né, que é onde se faz essa distinção de dialetos de leste a oeste. Depois nós temos Shikoku. Shikoku é aquela ilha ali abaixo de Kobe, né, ali aquela ilha, né, Shikoku. E nós temos a região de Chugoku, que inclui Hiroshima, por exemplo, né.
Aí depois passando isso, indo mais para o oeste do Japão, nós temos os dialetos de Kyushu, né? Kyushu inclui as províncias de, por exemplo, Fukuoka, por exemplo, Oita, Kagoshima, né? Aquela região ali antes de descer para Okinawa, né? E por último nós temos os dialetos de Okinawa, ou seja, Ryukyu, né? Ryukyu Hogen, como se chama, né? E isso divide-se também em duas regiões, né? Que são os dialetos de Amami, que é um arquipélago no sul de Kagoshima, né? No sul de Kyushu. De Amami e Okinawa, que é onde eu morei, a ilha principal de Okinawa, né? Essa é a primeira divisão. E a segunda divisão são as ilhas que são mais próximas para Taiwan, né? Que são chamadas Sakishima, as ilhas anteriores, né? Que inclui as ilhas de Miyako, Yaeyama, que é onde fica uma ilha famosa chamada Ishigaki, né? E inclui também Yonaguni. E Yonaguni é uma ilha tão ao sul do Japão que, na realidade, essa ilha de Yonaguni é mais perto de Taiwan do que do Japão, né? Se eu não estou enganado, até Taipei são 100 km. E eu lembro que quando eu fui para Taiwan, tem um lugar que dá para ver Yonaguni, né? Se não tiver dublado. Então é assim, realmente perto de Okinawa. Eu lembro que quando eu fui de Nara para Taipei, de avião leva somente 1 hora, né? Então, voltando aqui, essa divisão básica, eu vou tentar destrinchar mais ou menos dos dialetos principais, tentar dar algumas características, mas é assim que o Japão é basicamente dividido em dialetos, tá bom? Eu espero que não tenha ficado complicado, porque é muito dado, muita região, né? Eu vou tentar ilustrar isso com o mapa para ficar melhor, tá? Obrigado por ter assistido, né? Um abração. Tchau, tchau.